Paz, Senhor, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus, esteja com todos nós. Hoje nós vamos continuar estudando eclesiologia, história da igreja, e agora eu vou abordar ou continuar abordando o tema da reforma protestante. É importante, eu estava, com a orientação da pastora, a gente olhou os comentários de algumas aulas e eu fiz questão de responder os comentários do canal do YouTube. As pessoas, e vale a pena dizer que as pessoas ainda não entenderam o propósito do canal. O propósito do canal, desse canal, é nós estudarmos a palavra de Deus. Nós não temos a pretensão aqui de esgotar assunto nenhum. Nós estamos estudando a palavra de Deus, expondo o que a palavra de Deus diz sobre, os preâmbulos históricos da história da igreja, ou principalmente do cristianismo. Por isso que o nome é Eclesiologia e História da Igreja. Quando se fala história da igreja, se fala da história do cristianismo durante os séculos. Até a aula retrasada, nós nos concentramos mais na manifestação, na participação da Igreja Católica, porque ela era o grande representante do cristianismo, principalmente da idade das trevas, da Idade Média, ali desde o iniciozinho do Concílio de Nicéia em 325 até 1517, onde começou ali os primeiros passos da Reforma Protestante. Então, todo esse período aí, meus irmãos, mais de um milênio, foi um milênio marcado pelos acontecimentos que envolveram a Igreja Católica, e a gente dá. Por que Igreja Católica? Por que eu estou falando de Igreja Católica? Porque era o veio que representava o cristianismo até por volta ali de 1517, onde teve a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero. Então, eu não estou criticando aqui, fazendo uma crítica à igreja A, B ou C, ou elogiando a igreja A, B ou C. O objetivo do canal não é esse. O objetivo do canal é verificar fatos históricos e discutir esses fatos históricos com, com a Bíblia. Então, usando a Bíblia como base de verdade. Então, o objetivo desse canal é nós estudarmos a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Todo o mais pode ter pinceladas de verdade, mas só a Bíblia é a única verdade. É isso que precisa ficar entendido, ok? Por todos nós. Dito isso, nós vamos agora partir, então, para analisarmos, a importância da Reforma Protestante, do movimento chamado Reforma Protestante, mas também os erros. Tá? Os erros da Reforma Protestante, os erros doutrinários, os erros comportamentais. Eu vou falar coisas aqui que igrejas reformadas e históricas vão ficar chateadas comigo, mas são fatos históricos, que nos fazem questionar sobre o porquê nós cometemos o mesmo erro que a Igreja Católica, por exemplo, que fica endeusando a posição de homens, a posição de teólogos homens. É isso que a gente vai discutir aqui. Tá? E eu vou trazer fatos históricos para os irmãos. Como eu disse na aula passada, se você quer saber as principais causas da reforma, o que levou a sociedade como um todo
a romper, parte da sociedade a romper com a Igreja Católica, você assiste a aula passada. Hoje eu vou estudar, hoje nós vamos conversar mais especificamente sobre os reformadores, principalmente sobre o luteranismo, né? Então, o tema da aula de hoje é eclesiologia e a história da igreja, os erros, a importância e os erros do luteranismo. A importância e os erros do luteranismo, ok? Nós vamos estudar sobre isso. Sabemos, então, que por uma série de fatores que nós falamos na aula passada, uma série de fatores que nós falamos na aula passada, ah, ocorreu a reforma, ocorreu então uma cisão, né, uma separação da Igreja Católica, surgiram outras igrejas, Igreja Luterana na, na Alemanha, Igreja Anglicana na, na, na Inglaterra, o Calvinismo na Suécia, Holanda. Então, surgiram, né, esses veios, né, essas novas religiões, esses novos sistemas, todos são sistemas humanos, né, para tentar se contrapor à Igreja Católica. Nós vimos na aula passada que isso aconteceu em virtude do alto grau de corrupção, do alto grau de absurdos morais cometidos pela liderança da Igreja Católica e pelo papado da Igreja Católica, um pouquinho antes ali, séculos antes da Reforma. Então, o papado chegou a um grau de degradação moral tão grande, principalmente com a venda de indulgências e a degradação moral mesmo dos líderes da Igreja Católica, que isso aí acabou determinando que pessoas de dentro da Igreja Católica procurassem reformar a Igreja, procurassem é, é, levar a Igreja novamente para perto daquilo que a Bíblia dizia. Um desses, e é o que eu vou destacar agora, foi Martim Lutero. Ele colocou ali as suas 95 teses, né? Ele fincou ali as suas 95 teses ali na Alemanha, e ele então causa ali o primeiro grande cisma, né? Católico reformador, né? Católicos e reformados, né? Na Alemanha. E ele também, eu não vou analisar as 95 teses aqui, porque senão a aula seria muito extensa, mas eu quero falar sobre as 5 solas, a importância das 5 solas de, de Martim Lutero. Então, sola fide, ou somente a fé, ele resgatou o conceito de que a salvação é recebida apenas pela fé, não por obras ou méritos humanos. Então, ele Martim Lutero foi o cara que defendeu isso aí. Ele trouxe essa ideia aí, apesar de que, doutrinariamente, a igreja dele, né, a igreja que ele liderou na Alemanha, cometeram erros doutrinários que, né, foram como uma contradição. Ele dizia que a salvação era somente pela fé, mas ele disse que o batismo salva também. Então, houve algumas contradições, né? E nós vamos mostrar isso aqui hoje ainda. Só a Escritura, ou somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e prática, né? Isso aí foi o que Martim Lutero defendeu. Não foi o que ele praticou, mas foi o que ele defendeu. Ok? Somente Cristo. A salvação é possível apenas através
da obra mediadora de Cristo, sua morte e ressurreição. Sim, isso aí nós concordamos, mas ele pregou isso, mas não praticou isso. Só a graça, a salvação é um dom gratuito de Deus, baseada unicamente em sua graça, não no esforço humano, né? Ele pregou isso, trouxe isso à tona, mas não praticou isso. Somente só lhe deu glória, glória somente a Deus. Todo mérito e glória pela criação e salvação pertencem apenas a Deus, né? Então, meus amados, isso que ele traz, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a glória a Deus, foram importantes. Por quê? Porque trouxeram conceitos que são bíblicos, né? Qual foi o erro de Martim Lutero? O erro de Martim Lutero foi estruturar uma igreja que, como a Igreja Católica, estava ligado ao Estado, né? Ao Estado ou ao Império Alemão. Então, quando ele junta a Igreja Luterana, a igreja que ele criou, né? A igreja não, né? O sistema religioso que ele criou, com o sistema do Império Alemão, né? Lá do Império Alemão da época, o que aconteceu? O protestantismo, né? A reforma, ela foi importante, mas ela acabou sendo contaminada também da mesma forma que a Igreja Católica. Ela acabou se contaminando e tendo em suas bases e tendo em suas declarações de fé conceitos antibíblicos. Nós vamos ver isso aqui, vou mostrar aqui, que eu baixei aqui, eu fui lá. O que eu vou falar aqui, gente, são documentos públicos, tá? São documentos públicos, né? Eu vou falar sobre o Catecismo Menor de Martim Lutero, que é um documento da Igreja Luterana. Está no site da Igreja Luterana, da Confissão Luterana do Brasil, você pode abaixar, tá? E eu vou falar também sobre um livro, ou sobre um dos escritos de Martim Lutero, dos judeus e suas mentiras, né? Que houveram várias controvérsias relacionadas a Martim Lutero. E por que é importante nós falarmos isso? Porque, meus amados, isso não pode ser um assunto proibido no meio evangélico, né? Nós temos que conhecer os reformadores, os seus acertos, como também os seus erros, né? Nós falamos aqui, os pais da igreja, eles tiveram muitos acertos. Os pais da igreja, lá no começo da igreja, os pais chamados pais católicos da igreja, tiveram acertos, mas tiveram erros que determinaram distorções terríveis, né, na igreja católica. Da mesma forma, o, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja batista, essas igrejas chamadas igrejas históricas, elas saíram, né, como um cisma resultado deste movimento. Entretanto, para se proteger, elas esqueceram da Bíblia e formaram sistemas religiosos parecidos com o sistema católico, cometendo os mesmos erros, defendendo doutrinas que não estão na Bíblia, como nós vamos ver aqui. E quando você defende uma doutrina que não está na Bíblia, você gera práticas antibíblicas. E nós vamos ver isso tudo aqui. Então é importante, meus irmãos, nós entendermos isso. Isso não pode ser assunto proibido. Os reformadores erraram, e erraram muito feio. Foram importantes, sim. Foram muito. Foi um movimento, eu creio que
usado por Deus realmente, aquele momento histórico foi algo usado por Deus para trazer um pouco de luz, né, ali para aquele momento histórico, mas é importante nós entendermos que os reformadores cometeram erros, e esses erros, é sobre esses erros que nós vamos falar. Não tira o mérito deles, né, da reforma. Como também a Igreja Católica tem os seus méritos lá, quando lá no início ela defendeu, né, a ortodoxia. Né? Então a Igreja Católica tem os seus méritos também, quando lá no começo ela defendeu a ortodoxia, e os protestantes, os reformadores, também têm os seus méritos quando defenderam aí a volta, né, a origem, a volta à fonte. Entretanto, né, com o passar do tempo, né, aquilo que deveria ser somente a Bíblia não foi bem assim, né? Algumas coisas começaram a acontecer, algumas coisas começaram a serem determinantes para o quê? Para a criação de sistemas religiosos à semelhança da Igreja Católica. Por isso que quando nós aqui neste canal, o objetivo é o quê? É nós estudarmos os pontos históricos e levarmos essa informação para você, que é aí da comunidade evangélica Geração da Conquista, e para você que gosta desse tipo de assunto também, para você ver o que realmente aconteceu. Vou trazer aqui a Lume, isso aí tá à disposição, tá? Tá, tá livre, né? Aí tá público, tá ok? Isso aí são informações públicas, são informações históricas, são fatos históricos, ok? Então, meus amados, Martim Lutero, ele inicia a reforma, né? E aí ele então começa a igreja na Alemanha lá começa a se estruturar, mas ela começa a se estruturar muito dependente do Estado. Então a igreja luterana ou o movimento de Martim Lutero, ele ao invés de ser um movimento por si e em si mesmo, ou seja, somente pela Bíblia, voltado para o povo, voltado a, para o ensino do povo, para a democratização, né, da Bíblia para o povo. Isso aconteceu, né? Nós sabemos que um dos grandes impulsionadores da Reforma Protestante foi a invenção da imprensa de tipos por Gutenberg, ou seja, quando Gutenberg ele inventa a imprensa, né? Ou seja, a impressora para fazer livros, né? Com tipos móveis, né? Isso foi inventado ali por Gutenberg, ali um pouquinho antes da Reforma Protestante. Um dos primeiros livros impressos foi a Bíblia do Urso, né? A Bíblia do Urso, porque era uma Bíblia em alemão que tinha na sua capa um urso, né? Por isso foi considerada a Bíblia do Urso. E a Bíblia, meus amados, então começou a ser disponibilizada para o povo. Então a Bíblia deixa de ser um livro que ficava somente ao acesso ao clero católico e passa, então, com a reforma protestante, num certo grau, num certo grau, ele passa, então, o povo passa a ter acesso. As pessoas que não eram do clero passam a ter acesso aos escritos bíblicos. E, em minha opinião, observando a história, este foi o maior ponto de inflexão. E é isso aí que trouxe realmente que fez com que a Igreja Católica não tivesse mais argumentos para sustentar alguma de suas doutrinas. Até hoje, muitos católicos não acreditam nas suas próprias doutrinas, porque veem claramente que elas são contra ao texto bíblico. Então,
Lutero ele faz a reforma, Lutero ele se afasta da igreja. É importante dizer também que não era a intenção de Lutero não era a intenção de Lutero sair da igreja católica. Lutero ele era um clérigo católico. E não era a intenção de Lutero sair da igreja católica. Ele queria reformar a igreja por dentro. Mas as suas 95 teses, as suas 5 solas, fizeram com que o Papa da época exigisse dele retratação, exigisse dele que ele abrisse mão de suas convicções doutrinárias. Martim Lutero, né, já protegido pelo Estado alemão, ele não abre mão de suas convicções doutrinárias e, por conta disso, a Igreja Católica, então, através do poder papal, através de uma bula papal, né, a Igreja Católica excomunga, ou seja, exclui Martim Lutero, excomunga, condena Martim Lutero à excomungão, à exclusão, e aí, ao sair da Igreja Católica, ao ser excomungado pela Igreja Católica, aí sim, Martim Lutero, então, ele cria o seu próprio sistema religioso. Ok? Então é importante a gente entender isso. Mas Martim Lutero, ele continuou cometendo alguns erros. Por exemplo, a doutrina de Lutero ainda batizava crianças, ainda acreditava que o batismo trazia a salvação. Né? Eu vou abrir aqui no computador, eu vou abrir aqui, ó, Catecismo Menor de Martim Lutero. É um documento da Igreja da Confissão Luterana do Brasil. Então, é um documento luterano, não é um documento luterano, o Catecismo Menor de Martim Lutero. Texto oficial e autorizado para uso na Igreja Evangélica da Confissão Luterana do Brasil, ou no Brasil. E se a gente botar aqui, ó, vamos lá, eu coloquei aqui batismo, né? Aí eu vou ler o que está dizendo aqui, o que está dizendo, em que Lutero acreditava. O que é o batismo? O batismo não é só água, mas é a água contida no mandamento de Deus e ligada à palavra de Deus. Que palavra é esta? É a que o nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Mateus. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus discípulos, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, que dá ou para que serve o batismo? Vamos lá? Para que serve o batismo? Ok, gente? Eu estou lendo a doutrina defendida por Martim Lutero. Então, o batismo realiza o perdão dos pecados, livra da morte e do diabo e dá salvação eterna a todas as pessoas que creem no que dizem as palavras e promessas de Deus. Quais são essas palavras e promessas de Deus? São as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Marcos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, olha só que coisa interessante, gente. Vamos só aqui. Para que serve o batismo? Palavras de Lutero. Batismo perdoa pecados, realiza o perdão dos pecados. Pergunto para você, o batismo realiza o perdão dos pecados? Vamos ler Atos, capítulo. Vamos lá.
O batismo realiza perdão dos pecados? Vamos ver o que diz a Bíblia? Abre sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 3, versos 19 e versos 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Então, aqui está falando de batismo? Não. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham os tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Então, segundo a Bíblia, eu vou ler esse texto, eu só vou ler esse texto aqui, porque eu não vou perder muito tempo nisso. Se você quiser saber mais sobre o que é o batismo, temos vídeos anteriores, né, no nosso canal, onde eu explico exatamente o que é o batismo. Mas batismo nunca, na Bíblia, foi feito para perdoar pecados. Quem perdoa pecados é Deus. Quem livra da morte do diabo é quem perdoa pecados, é a obra de Cristo. Quem livra da morte e do pecado é Deus através da pessoa de Cristo. Quem dá salvação eterna a todas as pessoas é Cristo. Né? O próprio versículo colocado aqui no catecismo da Igreja Luterana diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então preste atenção, meus amados. Quem é condenado? É quem não é batizado ou quem não crê? Está entendendo? Vou ler de novo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Né? Atos capítulo 2, verso 12. Atos 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Né? Então, quem é que é salvo? Nós somos salvos por quem? Por Jesus. Então, a salvação, ela independe do batismo, ela não está ligada ao batismo, ela está ligada a você crer ou não crer na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Vamos lá para o último capítulo de Marcos. Vamos usar aqui o que o catecismo está falando aqui. É impressionante, meus irmãos, como as pessoas erram, né? Mas esse erro ele é compreensível. Por quê? Porque Lutero ele era um pároco católico. Então ele ainda quando ele fez a reforma, ele trouxe lá da igreja, que ele chamava, o próprio Lutero chamava a igreja católica de igreja mãe, ele trouxe da igreja mãe várias doutrinas, ok? Vamos lá? Então, olha só, Marcos, vamos lá para o capítulo 16. Ó, Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. E lhes disse: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
Então, o próprio versículo está dizendo aqui que a condição para ser salvo é crer no Evangelho de Cristo. É crer no Evangelho de Cristo. Então, o que salva a pessoa? É crer no Evangelho de Cristo. O batismo é uma consequência do crer. A pessoa ela é salva, depois ela é batizada. Não é o contrário, a pessoa é salva depois de batizada. Isso é um erro comum das igrejas que consideram o batismo e a ceia do Senhor como sacramento. Que é uma palavra de origem, que é um conceito de origem católica, que é um conceito da doutrina católica. E muitas igrejas protestantes históricas levam isso, né? Adotaram isso como doutrina, mas é um pensamento errado. Por quê? Porque você prende a pessoa a um rito eclesiástico. Você está compreendendo isso? Você prende, a pessoa fica presa a um rito eclesiástico. Então, ele precisa de um grupo, de uma religião, de um sistema religioso para ser salvo. Por quê? Porque ele precisa ser batizado. E detalhe, o batismo só pode ser feito, só pode ser ministrado por um sacerdote da igreja. Ou seja, então ele fica preso, a pessoa fica presa. Uma das maiores provas, amados, de que as pessoas, de que o batismo não salva, é o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz ali não foi batizado, mas ele creu. Então, o que salva a pessoa é crer no Evangelho. Eu quero ler aqui um texto muito interessante para você ver a visão que os apóstolos tinham, né, em relação a este assunto. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do verso 10. Presta atenção aí, crente. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos sejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Então é a mesma coisa, né? Mesma coisa que acontece hoje. Né? Eu sou de Calvino, eu sou de Lutero, eu sou de Zwingli, eu sou anabatista, eu sou de João Batista, eu sou de John Wesley. Então as pessoas, meus amados, vão parar com isso, meus irmãos. É o que Paulo está dizendo aqui. Aqui, ó. Vamos parar com isso. Olha lá, vamos lá. Acaso Cristo está dividido? Todos nós somos de Cristo. É Cristo que interessa, não é Paulo, não é Pedro, não é João Wesley, não é Lutero, não é ninguém. É Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E olha só, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crespo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa, batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Agora vai lá, olha só, gente. Olha só que doideira isso aqui, o verso 17.
Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Meu irmão, em nome de Jesus. Olha só o que Paulo está dizendo. Pois Cristo, ele primeiro ele critica, né, a igreja de Corinto, e olha que a igreja de Corinto, ela foi uma igreja problemática exatamente por isso. Hoje no mundo, hoje o mundo cristão vive uma grande Corinto. Por quê? Por que estamos divididos? Porque esquecemos de Cristo e nos apaixonamos ou pelo Papa, ou por Lutero, ou por Calvino, ou por Zwinglio, ou pelo movimento anabatista, ou a gente se apaixona por homens e não se rende àquilo que está escrito na Bíblia, é o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Olha, eu só sou. O que Paulo está dizendo? Eu só levo a mensagem. Eu sou um pregador do Evangelho, salvo pelo próprio Evangelho. E ele vai dizer assim: ainda bem que eu não batizei muitos de vocês, só os da casa de Clois, da casa de Stefanes, algumas pessoas só, para que ninguém fie a sua fé na minha pessoa. Paulo está dizendo, não fie, não fundamente a sua fé na minha pessoa, mas fundamente a fé no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus. É o erro dos luteranos, é o erro dos calvinistas, é o erro dessa rapaziada, gente. Olha só o que Paulo está falando aqui. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então vamos lá, eu vou ler, porque eu acho que tu não entendeu, porque eu não ouvi um glória a Deus, um aleluia, não vi nada disso. Agradou a Deus salvar, ou seja, Deus salva. Como é que salva? Pelo batismo? Não. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Gente, a Bíblia aqui só falta desenhar. Ok? Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Hoje tem muitos judeus e muitos gregos. Hoje tem uma rapaziada que está atrás de milagre. Judeus queriam ver sinais, queriam ver descer fogo do céu, né? Judeu queria isso. Tem muita gente que é meio judeu hoje. E tem muita gente também que é grego. Não. Sabedoria, teologia escolástica, né, que é a teologia da Igreja Católica, né, a teologia protestante, a teologia liberal, poutírica e tal. Meus irmãos, agradou Deus salvar as pessoas através do quê? Pelo fato das pessoas creem na pregação, creem na palavra. Então, meus amados, o batismo não salva, tá, irmãos? Vou continuar lendo aqui. Mas os que foram, verso 24,
mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consiste de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meus irmãos, né? E aí, em outra parte, Paulo vai dizer assim: olha só, vou ler aqui, vou reler o verso 5 do capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 5. Para que a fé de vocês não. Para que a fé que vocês têm se, não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E em outra parte da Bíblia, o que é que Paulo vai dizer? O que é o poder de Deus? Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não é o batismo, criatura humana. Não é o batismo. Quem salva é o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. E a sua fé tem que ser baseada aí. Então, Lutero comete o mesmo erro que a Igreja Católica. Ok? Ele comete o mesmo erro que a Igreja Católica. Né? É. Se nós olharmos aí as doutrinas de Lutero, você vai ver que tem a confissão. Então, você precisa fazer confissão de seus pecados para um ministro da igreja dele para os seus pecados serem perdoados. Né? O ministério está no catecismo da igreja, o ministério da absolvição e a missão. Né? Igreja na terra, presta atenção, criatura de Deus. Eu estou lendo o catecismo, estou lendo a doutrina de Lutero. Olha só o que, é que o Lutero está falando, olha só o que, é que este doido está dizendo. É o poder especial que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados às pessoas que se arrependem e não pegar e não perdoar a quem não se arrepende. Não é Cristo. Ok?
É a igreja, não é isso? Né? Isso era, né? Então, toda a estrutura de você ir lá, confessar, né? Lutero também acreditava nisso. Né? O sacramento do altar ou ceia do Senhor. Lutero acreditava na consubstanciação. Pastor, o que está falando? Consubstanciação é que o Lutero, quando você tomava o pão e tomava o vinho, junto com o pão vinha o corpo de Cristo e junto com o vinho vinha o sangue de Cristo. Então ele acreditava na consubstanciação e ele acreditava que a sua recebe graça quando toma a ceia do Senhor. Então, Lutero, ele errou e errou feio. Errou feio. Então, o sistema criado por Lutero também é um sistema escravizante. A pessoa precisa ser luterana para ser salva, senão ela não é salva, porque a verdadeira igreja é aquela que tem o ministério da confissão, ela que perdoa pecado. Então, meus amados, prestemos atenção naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu vou relatar. Então, fica para a próxima aula. Para a próxima aula, eu vou relatar, né, em virtude do tempo aqui, eu vou relatar alguns fatos históricos que envolvem Lutero. Então, Lutero, ele escreveu um tratado antissemita, ele era contra os judeus. Esse tratado de Lutero, inclusive, foi utilizado pelo Terceiro Reich da Alemanha de Hitler para perseguir os judeus. Foi algo escrito por Lutero. Lutero assassinou vários anabatistas, porque Lutero não acreditava nessa doutrina, né? Ele não concordava com a doutrina de rebatizar. Os anabatistas foi um movimento que surgiu na época de Lutero ali, que não aceitava o batismo infantil. E aí, esse movimento, ele rebatizava, né? E Lutero perseguiu, incentivou, incentivou o assassinato dessas pessoas, né? Não somente ele, tá? Calvino também fazia isso, né? Nós vamos mostrar isso aí em fatos históricos e, né? Nós vamos ver Lutero, né? Lutero incentivou a poligamia de um dos líderes, né? Lutero incentivou a poligamia de um dos líderes de um dos imperadores do Império Alemão, né? Vou mostrar isso também na próxima aula, né? E os historiadores falam que foi o principal erro de Lutero, que Lutero apoiou a poligamia, né? Fez vista grossa, sabia e não condenou. Não fez como João Batista, né? João Batista condenou Herodes, ele não. Ele, né, inclusive, orientou o rei a mentir sobre esse segundo casamento. Mas isso aí eu vou mostrar na próxima aula para vocês, fatos históricos. Por que eu estou falando isso? Pastor, por que o senhor está falando isso tudo? Eu estou falando isso tudo para você não fundamentar a sua fé em homem nenhum. Você precisa fundamentar a sua fé na palavra de Deus. Ok? Você precisa fundamentar a sua fé na palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar com você. Na próxima aula nós vamos trazer esses fatos históricos, mas na próxima aula, de além de Lutero, eu também vou falar de Calvino, dos crimes que Calvino cometeu e dos crimes que os anabatistas também cometeram, né? Os puritanos nos Estados Unidos, tanto é que aquele filme As Bruxas de Blair, né? As Bruxas de Blair, né? Eu acho que é esse o nome do filme. Ele é uma produção cinematográfica baseada
nessa, nessa, nessa atitude, nessa atitude que os puritanos nos Estados Unidos tiveram. Eles matavam lá as bruxas, né? Pegavam mulheres que eles avaliavam como bruxas e matavam na fogueira. Isso aí não foram feitos por católicos, não, tá, gente? Foram feitos por reformadores. Então, os crimes que a Igreja Católica cometeu contra a humanidade, os reformadores também cometeram. Eu vou mostrar esses crimes na próxima aula. Pastor, mas por que o senhor está fazendo isso? Para que você não baseie a sua Bíblia, não baseie não baseie a sua fé em homem nenhum. Você precisa, não baseie a sua fé em homem nenhum, em igreja nenhuma, em sistema religioso nenhum. Escuta, crente, pelo amor de Deus, não crie heróis. Nós temos um só, um sumo sacerdote só, que é Jesus. Todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Que Deus possa te abençoar, que você possa pensar sobre isso. E eu vou deixar aí esse suspense para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos mostrar isso tudo, né? Vamos mostrar, inclusive, as publicações, vamos mostrar, inclusive, as publicações feitas pelos reformadores, né, defendendo esses crimes, né, esses crimes terríveis, que, a semelhança da Igreja Católica, os reformadores também cometeram crimes e nós, como servos de Deus, nós não podemos esconder. A Igreja Católica tem suas mãos sujas de sangue inocente. Só que os reformadores, a Igreja Reformada, também as tem. Por isso, meus amados, nós não podemos basear a nossa fé em religião, nós não podemos basear a nossa fé em sistema religioso nenhum, somente na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Eu gostaria de orar por você, orar pela comunidade evangélica Geração da Conquista, que está aí em Manaus, Amazonas. Eu gostaria de orar por você que vai assistir esse vídeo no YouTube, né? Nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas que vão ser depositadas presencialmente aí na igreja. E vai aparecer aqui no vídeo o QR Code ou a chave Pix, para que você possa contribuir, né? Nós, da comunidade evangélica Geração da Conquista, nós não recebemos dinheiro nenhum. Pastores da comunidade não recebem dinheiro. Diáconos, nenhum oficial da igreja recebe dinheiro, é assalariado, recebe ajuda de custo, não. Todos os recursos são utilizados para abençoar, para a produção de cestas básicas, para nós comprarmos remédios para os irmãos que necessitam. Então, se você puder contribuir, que Deus possa te abençoar. Vamos orar. Paizinho, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por aquilo que nós lemos. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, mais uma vez, mostrou a Deus que nós precisamos, ó Pai, nos livrar, dessas amarras, desses sistemas religiosos. E verdadeiramente, nós precisamos estar junto, estar com os pés fincados na palavra de Deus, e somente na palavra de Deus. Ninguém é dono da verdade. A verdade, ela tem nome, e o nome dela é Jesus. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ó Pai, que o Logos de Deus, que Jesus Cristo, possa, ó Pai, complementar, ó Deus, através da tua palavra, a compreensão correta desta aula, e que possamos crescer em graça e em sabedoria, e que possamos crescer cada vez mais no conhecimento de Deus. Possamos, ó Pai, verdadeiramente nos convergirmos, nos direcionarmos única e exclusivamente para a tua palavra. Que Deus te abençoe
Que Deus esteja com vocês. Deus esteja com cada um de nós. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.